Olá, muito bom dia para você que está aí assistindo a programação da Band Paulista. Está começando agora o nosso Band Entrevista dessa semana, falando, é claro, de assuntos importantes do nosso interior paulista. Por isso, fique com a gente, Band Entrevista está só começando. E o Band Entrevista de hoje recebe a prefeita de Oswaldo Cruz, Vera Lúcia Alves, mais conhecida como Vera Morena, certo? Certinho. Bom dia, prefeita, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada. Bom dia aí todo o pessoal da Band. Vamos começar falando de vida pública, né? De vida na eleição, porque é o seu primeiro mandato como prefeita, mas você já teve outros 2 mandatos como vereadora, né? Não é novata na política, mas como prefeita é a primeira vez. Muda muita coisa ser vereadora para ser prefeita? Muda bastante, só que ser vereadora prepara a pessoa, né, para depois ir para o executivo. Hoje a responsabilidade, a gente vê que a responsabilidade é muito maior. Algumas coisas que o prefeito ele tem que executar, talvez não seria da maneira que ele gostaria de fazer, mas o executivo é diferente, o legislativo é bem, vamos dizer assim, mais light. Por que resolveu ir para o executivo, né? Ir para a prefeitura, saiu da Câmara de Vereadores e assumiu aí, que é uma responsabilidade maior? A minha história trabalhei sempre no social. E quando você está ali no social, você almeja ter condições de fazer mais. Então, fui para a vereança, né? Fiquei 2 mandatos. Aí todo mundo falava, Vera, vai para prefeito, vai para prefeito. Eu fui a vereadora mais bem votada no último mandato. E aí nasceu a vontade, aquele sonho, né, de ser, principalmente, de ser a primeira mulher. Oswaldo Cruz está com... Nunca teve mulher? Não, primeira mulher em 81 na prefeitura? Anos. Olha só. Primeira mulher. Então a gente tinha esse sonho, né? Eu falo que eu sonhava de ver meu retrato, vamos dizer assim, no meio de todos aqueles homens. Na galeria de prefeitas, isso, né? Aí foi isso que aconteceu, a gente conseguiu, né, assumir aí o mandato, mas é assim, é lógico, tem o lado bom, mas também tem muitas dificuldades, principalmente assumindo o mandato no pico do Covid, né? Na pandemia. A gente vai falar dessa questão da Covid, né? Que lógico, não pegou não só aqui nosso interior, né? Mas acabou pegando várias cidades, né? Aí. Mas você tinha me dito que, falando aqui agora, que foi a primeira vez, foi que uma mulher assumiu. Teve essa questão do preconceito, né? É uma mulher que está na administração, porque a gente tem poucas mulheres à frente de prefeituras aqui na nossa região, não só na nossa região, né? Mas você enfrentou essa questão do preconceito? Além de enfrentar, na época que assumi, ainda enfrento, né? Porque tem bastante, né? Tem um machismo aí no ar que é bem complicado. Mas a questão é que eu falo sempre para todas nas minhas entrevistas que eu não vejo diferença. Eu vejo a capacidade na pessoa, né? A pessoa estar preparada para assumir aquele cargo com a responsabilidade que é. Então, não tive muitos problemas, porque a gente tem que enfrentar de perto, né, tudo que veio. No início, né, posso até citar alguns casos, muitas visitas que eu tive no gabinete, dava a impressão que a pessoa ia lá para me testar. Depois de um tempo, isso terminou, né, graças a Deus. E vamos assim, lá acho que ver se ela está fazendo o serviço direito, né? Teve vários casos que foram assim, mais testes mesmo. Mas até hoje, acho que a gente provou aí, o Oswaldo Cruz está passando por uma mudança bem grande, então eu vejo que não tem dificuldade nenhuma, e sim capacidade. Exatamente, né? E aquilo, né? Eu sempre costumo dizer isso, né? Mulher pode assumir o que quiser. E a gente cá entre nós, que me desculpem os homens aí, mas a gente tem um senso de liderança maior, a gente é mais organizado, né? Mas vamos falar dessa questão aí do seu 3º mandato, né? Começou enfrentando uma pandemia, eu acredito que não foi nada fácil, né? Foi muito difícil, né? Quando assumimos, estávamos aí no pico da pandemia. Oswaldo Cruz, né, por ser micro-região,
Nós tivemos que tomar muitas decisões e decisões assim muito rápidas e conduzir a pandemia de uma maneira que esse atendimento ele foi feito não só às pessoas da nossa cidade, mas também da microrregião, que é Oswaldo Cruz, Sagres, Salmourão, e depois, quando houve aquele aumento exagerado, né, que o pessoal não sabia nem para onde mandar, a DRS não sabia, nós também fomos parceiros do Estado, recebemos pessoas de cidades que a gente nem conhecia, nem conhece. Então, foi conduzida de uma maneira que nós conseguimos, então, prestar esse atendimento. A gente tinha uma equipe de UTI que ficamos em 92% no estado, foi um ganho muito grande para nós. Então, assim, perdemos pessoas? Sim, perdemos, né? Pessoas com... Oswaldo Cruz tem uma população de idosos, né? Bem assim, elevado. Então, a gente perdeu sim, mas foi muito bem conduzido, graças a Deus, a gente conseguiu aí passar de uma maneira, teve seus problemas, sim, cada vez que fechava o comércio, né, a gente teve manifestação, tudo, mas sempre com muita calma, passando para as pessoas que o importante naquele momento era preservar a vida das pessoas. Com certeza. Foi isso que foi feito. Para enfrentar tudo isso, como você disse, né, mulher é diferente, mulher é mais coração, mulher vai lá, vai ver o que está acontecendo. Então, todos os dias eu ia na UTI, me paramentava, entrava, via tudo que estava acontecendo, via o que as pessoas estavam passando. Aquilo me dava força para chegar lá fora e dizer, pessoal, vocês têm que se cuidar, pessoal, tem que usar máscara, a gente tem que fechar porque a gente vai proteger vocês. Então, isso me deu muita força. E lógico, né, primeiramente a fé em Deus, pedindo sabedoria para conduzir de uma maneira que a gente conseguisse atender todo mundo, e foi isso que aconteceu. A gente segue falando de saúde porque a gente saiu de uma pandemia da Covid-19, a gente ainda tem, é claro, né, a Covid ainda circula, o vírus da Covid ainda circula, mas agora a gente enfrenta em 2023, né, uma outra situação que é com relação aos casos de dengue. Né, o Oeste Paulista é a região com maior casos de dengue, né, é a DRS com maior número de vítimas, né, fatais, quanto de casos positivados. E claro que Oswaldo Cruz, infelizmente, não ficou livre, né, dessa estatística, né? E é uma cidade com aproximadamente aí 33 mil habitantes, né? E no último levantamento a gente já tinha mais ou menos 10% da população que tinha sido positivada. Primeiro fala pra gente dos trabalhos, do que vem sendo feito para combater o mosquito da dengue na cidade de Oswaldo Cruz. Bom, nós temos uma equipe, né, equipe epidemiológica, que sempre esteve atenta, né, ao caso de dengue, né, ao caso de fazer toda aquela busca ativa nos quintais, visitar as pessoas, orientar. Mas aí esse ano, né, com muita chuva, foi isso que aconteceu. Choveu muito esse ano. Choveu demais. Então, a gente explodiu os casos, né? Nós chegamos agora a 3.459, se não estiver enganada, de casos de dengue. E intensificamos esse trabalho, né? Passando aí a nebulização em todos os bueiros. Depois, faltou aquele veneno que vem do estado, que os prefeitos não conseguem adquiri-lo. O próprio estado admitiu isso, né? Isso. Então faltou, teve uma época que faltou, mas logo chegando a gente já colocou todos os nossos agentes para poder fazer nebulização casa a casa, nos quintais. Depois agora fizemos também na rua, aquele fumacê que a gente chama, e intensificamos essa busca ativa. Nós estávamos na época com mais de 200 pessoas do Bolsa Trabalho, então a gente pegou essas pessoas, mais as agentes comunitárias e os agentes epidemiológicos, e começamos a fazer as visitas casa a casa. Eu mesma, como prefeita, fui, acompanhei vários. Está tendo resistência dos moradores? No início, sim. No início, sim, né? Nós tivemos até que fazer um decreto aí. Primeiro a gente fez o decreto de emergência, depois a gente fez um decreto diminuindo o prazo de pedir para as pessoas estarem limpando seus quintais, e depois colocando multa, porque às vezes complicado. É o único jeito, né? Complicado. Pesando no bolso,
ali o morador acaba deixando. Mas eu vejo também que nós temos que continuar as orientações, que isso pode ser feito então com os agentes comunitários, com o pessoal da vigilância, para que então a pessoa se conscientize e limpe o seu quintal, né? Não deixe lá uma vasilha que possa reter a água, que possa ser o criador do mosquito. Então a gente fez esse trabalho, continua fazendo esse trabalho, a gente continua com as agentes, porque as agentes visitavam os locais que tinha a larva, elas entravam, colocavam o veneno e aí agora elas voltaram em todos esses endereços para verificar se realmente foi resolvido o problema. Sim. Então a gente continua fazendo, continua limpando tudo e esse é o caminho, não tem jeito, né? Eu costumo dizer que é um trabalho em conjunto, né? Sim. É um trabalho da população, do poder público e da população. Não adianta só um lado fazer e o outro não fazer, não, né? É o que eu falo em todas as minhas entrevistas. Se não for juntos, nós não vamos conseguir vencer um mosquito tão pequeno e tão difícil, né? Porque é uma coisa assim, a dengue esse ano, ela veio de uma maneira que ela está derrubando as pessoas, Sim. A pessoa não tem condições de trabalhar, né? Antes era 3 dias, 4 dias, hoje a pessoa fica 10, 12 dias em casa. 2 semanas em casa, isso, né? E mesmo assim, quando ela volta, ainda ela está mal, ela não tem condições de fazer os seus afazeres. Ficando com sequelas. De uma maneira que você vê que a pessoa está bem. Não, você vê a pessoa suando frio, ruim. Então, assim, é difícil, mas se a população não trabalhar junto com o poder público, a gente não consegue vencer. Mas isso está sendo feito, a gente continua com todas essas ações, agora não, já estávamos trabalhando nas escolas, mas agora eu também estou indo, meu vice-prefeito, que é o Hamilton, ele está indo nas reuniões, e tem que ir, né? Levando para as crianças a larvinha, para eles entenderem, falar com os pais, com os avós, que isso ajuda muito a gente. Sim. Então tudo está sendo feito para que a gente então consiga vencer mais uma epidemia. Essa epidemia de dengue, né? Prefeita, eu vou pedir licença aqui para a gente fazer uma pausa, tomar uma água e a gente já volta a bater um papo, tá bom? Tá bom. Bom, a gente vai fazer uma pausa bem rapidinho aqui, na volta tem muito mais. Band Entrevista de volta e hoje a gente está recebendo a prefeita de Oswaldo Cruz, Vera Morena. Prefeita, a gente estava falando da situação da dengue, né, das ações, inclusive uma das ações feitas pela prefeitura foi a questão do repelente, né, da distribuição de repelente nas unidades escolares. Conta mais pra gente como foi que surgiu a ideia dessa ação. Quando a gente percebeu aí os casos que estavam aumentando muito, né? Nós, então, tomamos a iniciativa de estar adquirindo os repelentes, principalmente para as crianças nas escolas. Então, foi adquirido, também para a área da saúde, também foi entregue, para que então as pessoas se protegessem. Porque a gente sabe que o pernilonguinho está embaixo, nas pernas, se você fizer uso do repelente, isso então iria ajudar muito na questão de atendimento. Por quê? Quanto mais pessoas com dengue, mais pessoas para serem atendidas. Então, nós temos 8 PSFs, todos fizeram esse atendimento, Santa Casa, no pronto-socorro, e montamos também um centro de apoio para fazer esse atendimento, que é atender e colocar então um sorinho para que a pessoa melhorasse. Bom, vamos mudar de assunto, né? Sair um pouco da saúde, falar um pouco de infraestrutura, né? Porque a gente está entrando aí no 3º mandato. E eu queria que a senhora falasse das ações, né? Das coisas que foram feitas nesses 3 anos. Bom, nós fizemos um planejamento para conseguir, de uma maneira, atingir todas as áreas, né? Então, foi feito muita coisa na área da educação. Educação, quando eu cheguei na cidade, as lousas eram ainda de giz. Então, a gente fez toda a mudança. A sala de aula hoje é preparada para o aluno, com a lousa de vidro, com retroprojetor, com as apostilas todas tecnológicas. Também nós temos na nossa cidade, na nossa educação, um tablet para cada aluno. Olha, todos os alunos têm um tablet como equipamento na sala de aula. Ele leva para casa ou deixa na escola? Como equipamento na sala de aula. Olha, que legal. Cada um tem lá um nominho no tablet, por isso o primeiro ensinamento para a criança é que ela cuide do seu tablet, porque isso vem com o número do aluno,
porque se ele derrubar ou quebrar, tiver aqui para o conserto, quem vai ficar sem é ele, e não o outro coleguinha, né? Então, os alunos têm esse tablet para fazer tudo isso. Agora já fizemos a licitação, eles vão trabalhar com software. Olha só! Para que os professores, então, consigam oferecer ao aluno esse aprendizado no tablet, porque hoje a gente vê criança no celular, então, para segurar a atenção do aluno, nada melhor do que a gente, então, fazer algo bem tecnológico. Então, a educação é prioridade para nós, tanto que também a saúde, como nós estávamos falando. Eu encontrei a educação no município, na área de transporte, com 40 ônibus fora da norma. Estamos fazendo, então, toda a reposição desses ônibus por ano. A gente fez esse planejamento, área da educação bem assistida. Depois que a gente montou tudo isso, nós estamos agora recuperando os prédios. E essa questão dos tablets, né, de entregar para o aluno, você não está ensinando só tecnologia, você está ensinando o aluno também responsabilidade, né? Porque é aquilo, se você não cuida, você vai ficar sem. Muito bacana, gostei muito desse projeto. E ainda na questão aí, né, dá para a gente fazer um balanço dos acertos e dos erros, porque a gente é ser humano, a gente também erra, né? Lógico que dá, né? A gente... às vezes você monta aí um projeto que não vem atender, né? Na área da educação, eu vejo assim que nós acertamos muito. Por quê? Também, no início do mandato, a gente criou o CAEM, que é uma equipe especializada para atendimento das crianças. Como eu trabalhei muito em área social, eu sou assistente social, eu vi muito isso, da mãe chegar até a procura de atendimento, com 9 anos, a criança está com 9 anos, a mãe dizia assim, nossa, meu filho tinha problema de aprendizado e eu descobri agora. Nossa. Então, não, essa equipe multiprofissional, ela vem descobrir logo no início para que a gente então possa oferecer o atendimento. Essa revista aí que a senhora está com ela? Essa revista, agora em junho, né, será o aniversário de Oswaldo Cruz, dia 6 de junho. Então, nós estaremos entregando essa revista para prestar conta à população. Isso, prestar conta à população de tudo que foi feito aí nesses 2 anos. 2 anos e... 2 anos e meio, mais ou menos, 2 anos, né? Porque a gente colocou tudo que foi feito em 2 anos, né? Desse ano não entrou ainda. E aqui tem falando justamente de saúde, de... Todas as áreas. Educação, tudo que foi feito, de obra. Obras, tudo de que foi tudo, feito. Né? Muito legal mostrar para a população, né? Essa questão do... Na saúde se destaca muito que Oswaldo Cruz, né, saiu até na TV por ser o único município que tinha ainda o prédio da UPA, né? E estava todo deteriorado. Logo que iniciamos, nós apresentamos um projeto, o governo federal deu ok, e hoje nós estamos terminando o prédio da UPA para poder entregar uma policlínica à nossa população. Olha, bacana, legal. Falar da relação, né, com o governo estadual, porque eu sempre gosto de abordar essa questão, porque por muitos anos a gente teve o PSDB, né, à frente do governo do estado de São Paulo, né, e todos os prefeitos relatavam, né, que tinha um bom entrosamento, tinha aí uma boa parceria, né? Mudamos agora e a senhora pegou um pouco do governo do PSDB e agora pegou do atual governo do governador Tarcísio de Freitas. Fala um pouquinho pra gente como é que está sendo essa relação, né? Está sendo atendida? Bom, a gente teve aí então os 2 anos, né, com bom atendimento. Agora, procurando o palácio, a gente está sendo bem atendido, né? Estamos ainda na conversação das emendas ainda que não foram liberadas, algumas foram, outras a gente está aguardando. Nós trabalhamos lá em Oswaldo Cruz com vários deputados, são deputados atuantes, né? Então, assim, está sendo liberado aos poucos, mas eu vejo que estamos ainda no 4º mês, até essa mudança toda. Pegar o ritmo. Isso, né? Que aí a gente vai conseguir liberar todas. Temos bastante emendas ainda para ser liberado. Com o fim da pandemia, né, e a gente torce para que tenha de fato acabado, algumas atividades culturais, elas retornaram, ficaram suspensas, né? E desde o ano passado, Oswaldo Cruz já vem realizando algumas festividades, alguns eventos, né? Porque isso não é só a questão do lazer, mas envolve também a questão econômica do município, né? Sim, Oswaldo Cruz realizou o ano passado, né, o rodeio, né, tão famoso lá no nosso município, foi um sucesso, né, diga-se de passagem, e também realizou o Mega Fest,
teve o Juninaço, que vai ser tudo realizado esse ano novamente. As nossas festas está sendo bem aceita a população, o pessoal, os municípios vizinhos estão participando, são festas boas, está sendo um sucesso até então. Esse ano teremos, em agosto, já o rodeio, né? Teremos o Juninaço, que é no nosso aniversário da cidade, serão 3 dias de festa. Oswaldo Cruz tem uma praça bem grande, em frente à matriz, lá que é a Praça São José. Então vai ser feito ali o Juninaço, quando a gente faz a Mega Festa, a gente faz ali também, o pessoal vai lá e expõe todas as mercadorias de artesanato, ou mesmo de plantas, então é muito gostoso. Prefeita, para a gente encerrar, vamos falar das projeções, né? A gente ainda tem 1 ano e meio, digamos assim, né? Porque ano que vem chega um certo período, já não dá para fazer muita coisa, né? Como é que o que esperar, quais são as projeções, o que dá para fazer ainda, o que não vai dar para fazer, o que a senhora está esperando por esses próximos meses aí, para os próximos meses? Bom, eu costumo dizer que o Oswaldo Cruz está em pleno desenvolvimento, né? Nós temos um secretariado muito bom, então a gente conversa muito sobre isso, nós conseguimos trazer várias empresas lá para o município, o Oswaldo Cruz continua nessa retomada do município, que é atender esses empresários, oferecer um local que eles venham em fazer investimento na nossa cidade. A parte econômica nossa, lá do município, mudou bastante, né? Hoje, todos os atrativos que a gente consegue trazer para o município, além dessas empresas, também temos o Poupa Tempo que veio, já vem o pessoal dos outros municípios, já vão dar uma voltinha no comércio, já vão ali conhecer. Então, assim, a gente continua nesse trabalho todo, sabemos, lógico, que até abril do ano que vem, depois a gente dá aquela paradinha, mas nós temos bastante trabalho para mostrar aí à população do que foi feito, do que era os Oswaldo Cruz antes, do que é Oswaldo Cruz hoje. Nós teremos aí esse tempo na política para mostrar o que mudou e o que a gente espera aí em terminar todas essas obras. Nós estamos com 27 obras em andamento. E vai dar tempo de terminar? Vai sim. Então tá bom, prefeita, obrigada, viu? De nada, Lucy. Muito obrigada a vocês, tá? Todo o pessoal da Band. A gente que agradece. Band Entrevista vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, viu? Até o nosso próximo encontro. Tchau.